E sobre esse assunto, né, sobre o Banco Central, que agora vai implantar novidades no Pix, vamos conversar agora ao vivo com a Patrícia Tomazelli, que é advogada especialista em direito bancário. Oi, Patrícia, boa noite, bem-vinda. Boa noite, gente. Muito obrigada aqui pela participação e boa noite a todos. A gente agradece a você. Patrícia, qual que é a sua avaliação sobre essas mudanças? Para que fique claro para as pessoas, por que isso vai facilitar na hora de fazer uma compra, o comércio em geral? Olha, acho que de uma maneira geral, essa nova modalidade do Pix, ela vem para consolidar ainda mais a posição desse meio de pagamento. Então, ele era, né, um meio de pagamento essencialmente digital, né, em que você não tinha ali a moeda em espécie sendo utilizada diretamente, e agora ele vai trazer uma maior flexibilidade para aquele consumidor, seja para que ele faça um saque além das instituições com as quais ele já mantinha ali relacionamento, ele vai poder fazer esse saque em estabelecimentos comerciais, redes gerais de ATM, que ele até já conseguia, né, de fazer pelo saque tradicional também. E agora o Pix Troco, aquela forma interessante de você conseguir receber um troco fazendo um pagamento de origem digital. Então, isso traz mais flexibilidade para o consumidor e para o estabelecimento comercial, novas oportunidades tanto de se aproximar desse consumidor, como de ter ali um serviço adicional que ele presta para os seus próprios clientes. Patrícia, boa noite. Raquel Amorim, do Rio de Janeiro, falando agora. Patrícia, falando sobre os locais, sobre o comércio de forma geral, né? Os locais que já trabalham com Pix, vão ser obrigados a trabalhar também com Pix Saque e Pix Troco? Não é obrigatório para o estabelecimento comercial. Ele vai poder optar por aderir e ele vai fazer, inclusive, um acordo com os bancos com os quais eles trabalham, né? Bancos, instituições de pagamento. E aí, para o consumidor, pessoa física, não haverá cobrança de tarifa até o 8º saque, mas para o estabelecimento comercial, ele receberá da instituição financeira ou de pagamento uma tarifa a ser negociada com essa instituição de relacionamento que tem um teto máximo previsto na regulamentação, que varia de 25 centavos a 95 centavos. Patrícia, boa noite. Agora é Larissa aqui de Brasília falando. Na última semana, houve uma onda aí de golpes e fraudes em transações do Pix, principalmente ali no horário da noite, madrugada, né? Com essas novas modalidades, as fraudes, os golpes, eles podem aumentar? Olha, eu acredito que essa modalidade em especial não vai trazer ali um aumento relevante de violência ou de criminalidade, porque o Banco Central estabeleceu um limite máximo de R$500 para o saque no período diurno, então entre 6 horas da manhã e 20 horas, e de R$100 para o período da madrugada. Então, como os valores não são tão altos, a gente acredita que é importante que se monitore para ver se de fato como que vai ser o comportamento, né, enfim, da população em geral, mas em geral os limites são menos atrativos do que quando a gente compara com outras situações. Como é que você vê, Patrícia, esse desenvolvimento do Pix com as novas modalidades e também com o Open Banking sendo implementado, né, em fases aqui no nosso país? Olha, eu acho que tanto o Pix quanto o Open Banking, eles representam aqui uma evolução muito grande para o sistema financeiro e de pagamentos. De um lado, o Open Banking, ele traz um empoderamento ainda maior, muito alinhado com a LGPD, que é a Lei de Proteção a Dados Pessoais, aos titulares dos dados. Então, esses titulares, com o Open Banking, eles conseguem dar acesso a informações deles por seu próprio consentimento, trazendo uma facilidade para que ele se relacione com novas instituições e tenha acesso a novos produtos bancários. Por outro lado, o Open Banking também prevê uma modalidade que vai ser iniciada, que é a de iniciação de transação de pagamento, em que você consegue solicitar uma iniciação de pagamento ou um pagamento por meio desse iniciador de transação de pagamento, que é um ente aprovado pelo Bacen. E isso tem um alinhamento muito grande com a estratégia
estratégia do Pix, porque você vai poder, inclusive, facilitar essa modalidade de iniciação de transação de pagamento com a modalidade do Pix que já está implementada. O que eu posso dizer, o que eu vejo é que o Brasil ele tem, em termos de tecnologia bancária, um avanço muito grande quando a gente compara até com outras jurisdições. Então, essa questão do pagamento instantâneo, como é o Pix, e a possibilidade de saques de uma maneira muito mais capilarizada, né, incluindo estabelecimentos comerciais, por exemplo, é realmente um modelo bastante evoluído e que eu acho que pode ser muito complementar e trazer bastante eficiência aqui para o mercado como um todo. Patrícia, é importante ficar claro que Pix Saque e Pix Troco serão gratuitos, né, para usuários, mas haverá um limite para isso? Sim, haverá. Quando a gente pensa, é gratuito até 8 saques realizados por mês por esse consumidor. Então, é importante, né, que ele monitore a quantidade desses saques e a instituição financeira ou de pagamento, a partir do 9º saque, ela tem que informar para o cliente, antes da conclusão da transação, qual é o valor da tarifa que seria cobrada a partir desse 9º saque. Patrícia, com a chegada do Pix, certamente as pessoas, né, estão e vão certamente agora, ainda mais com essas novas modalidades, utilizar menos os caixas eletrônicos, né? Na tua opinião, é mais seguro, então, fazer um Pix, fazer essas transações por aplicativo, do que ir até uma agência, um caixa eletrônico nos dias de hoje? Olha, eu acredito que o Pix ele vem de uma maneira muito complementar. Não acredito que as pessoas vão deixar totalmente de usar o dinheiro físico, tanto é que agora a gente tem o Pix Troco e o Pix Saque também. E os ATMs, eles vão ser ainda polos importantes, pontos importantes para que se possa fazer os saques. Agora, sem dúvida, vai gerar aqui uma possibilidade para o consumidor de muito maior flexibilidade e do ponto de vista da transação eletrônica, sem dúvida, ela traz um nível de segurança muito grande, porque ela consegue estabelecer uma rastreabilidade e você consegue também ter a segurança de que o pagamento foi efetivado de maneira instantânea. Então, é seguro também para o estabelecimento comercial que tem certeza que recebeu aquele valor pela prestação de serviço ou pela venda do produto. Sim, mas Patrícia, com os golpes e, enfim, os sequestros, né, que acabaram acontecendo por causa do Pix, muitas pessoas acabaram tirando o aplicativo de banco do celular ou tirando a instalação do próprio Pix, usando 2 celulares, tomando algumas medidas como essas que a gente comentou. Qual que é a sua visão sobre medidas importantes para a gente garantir a segurança? Enquanto, como a gente comentou, algumas mudanças serão feitas para justamente fazer com que essas práticas diminuam. Eu acho que é muito importante essa questão dos limites, os limites, principalmente com essas revisões que foram implementadas pelo Banco Central, é muito importante que as pessoas se atentem pelas possibilidades aqui de redução desses limites efetivamente. E além disso, eu acho que realmente a população como um todo, infelizmente, a gente mora num país que tem um índice de violência, de fato, muito grande, né? Então, é importante que a gente tenha aqueles cuidados que temos, inclusive, com outros meios de pagamento também. Então, na medida do possível, né, se expor o menos possível, deixar senha, mesmo inclusive senha de aplicativo de banco ou mesmo a senha de acesso ao celular de maneira o mais restrita possível, de maneira a tentar se precaver o máximo possível enquanto todas as medidas também estão em fase de implementação. De fato, assim, é uma situação, né, para a população que ela traz ali uma certa complexidade, não pelo meio de pagamento em si, que é um meio de pagamento extremamente eficiente e do ponto de vista de tecnologia e de pagamento extremamente seguro, mas infelizmente a gente sabe que a população está exposta ali também a uma certa violência e enquanto isso é importante que todo mundo se atente para os limites e para uma boa guarda das suas informações. É isso, Patrícia. A gente está falando aí das várias vantagens dos serviços que serão oferecidos, mas tem alguma desvantagem que deva ser levada em consideração especificamente?
Eu acho que sempre é importante, né, quando a gente pensa em pagamentos instantâneos, é sempre importante a gente ter a certeza, né, conferir e confirmar as transações antes que elas sejam realizadas. Como os pagamentos são instantâneos, a contestação desses pagamentos depois ela acaba sendo mais difícil do que por outros meios que você consegue eventualmente contestar uma compra não realizada. Então, é importante que antes de se aprovar um pagamento, implementar esse pagamento, que se tome a precaução de verificar valores que estão sendo pagos, o destinatário do pagamento, para evitar depois uma maior complexidade para reaver os valores que foram passados eventualmente de forma indevida. Patrícia, a gente sabe que ainda tem muita gente com dificuldade ali na hora de fazer um Pix, né? O que é considerado normal, até porque é uma ferramenta nova, chegou em novembro do ano passado. Agora, qual que é o principal perfil de quem utiliza esse tipo de transação, o Pix? Principalmente quem já está mais digitalizado, né? Eu acho que o Pix, de uma maneira geral, foi muito bem aceito. Ele depois que você aprende e faz algumas vezes a transação, ele é uma metodologia relativamente simples, principalmente em função da chave Pix e do QR Code. Mas é inegável que para aquela população mais digitalizada e com maior acesso ali a ferramentas digitais, o Pix acaba sendo de utilização muito mais facilitada. Sim, agora, Patrícia, sobre a questão da segurança que a gente falou. No caso de um assalto, quando um bandido acaba fazendo o Pix, como que funciona para a pessoa recorrer a esse crime? Pois é importantíssimo que você notifique assim que possível, né, a instituição financeira com a qual aconteceu essa situação, que você faça também um boletim de ocorrência e passe todas as informações relacionadas, né, a esse crime, para que possa ali depois começar um processo até de contestação e discussão em relação aos valores para que se possa reavê-los. Então, isso é muito importante que a população faça, inclusive, esses alertas, tão logo tome conhecimento da utilização incorreta do Pix, seja em decorrência de um crime específico como de sequestro, ou seja mesmo pela utilização indevida dos dispositivos eletrônicos e aplicativos que eles venham a ter conhecimento dos seus bancos. É isso, Patrícia. Eu lembro que quando o Pix foi lançado, gerou muita dúvida, muito medo de muitas pessoas, né, em relação ao serviço. Neste momento, com essas novas modalidades, onde e como a população pode se informar mais sobre esses serviços? No próprio site do Banco Central, você tem informações e as próprias instituições de pagamento e financeiras têm passado ali informações relevantes tanto nos seus websites quanto nos seus aplicativos. O site do Banco Central, inclusive, tem perguntas e respostas frequentes com um bom nível de explicação de como utilizar a ferramenta e também outras questões relacionadas à segurança e metodologia. Patrícia, eu tenho mais uma pergunta a respeito do futuro dessa ferramenta, do Pix, né? Nós estamos falando aí de modalidades que devem chegar aqui no Brasil em novembro, o Pix Saque e o Pix Troco. E como que você enxerga o futuro? A gente tem previsão aí de mais novidades? Com certeza a gente tem previsões de novidades, né? Então você já vai ter cada vez maior ali, né? As modalidades de pagamento permitidas, elas vão ser cada vez mais amplas, inclusive também agendamento, Pix agendado, com datas agendadas. Então existe sim, né, uma ideia de que novas funcionalidades, novas ferramentas continuem sendo acopladas na medida em que haja cada vez mais maturidade em relação à utilização dessa ferramenta. Tá certo, Patrícia. Muito obrigada por essa conversa ao vivo aqui com a gente na CNN. Até uma próxima. Bom fim de semana. Muito obrigada. Bom fim de semana para vocês.